sétimo dia. A Epístola de Barnabé é uma das primeiras evidências do domingo ter sido promovido como dia de culto cristão. Porém, para achar o centro do movimento pró-dominical, temos que transferir o nosso enfoque da Alexandria Oriental ao coração do Império Romano. É na Roma Antiga onde se acha a primeira descrição da observância dominical cristã. Escreve assim Justino Mártir, um converso à nova fé. O domingo é o dia quando temos a nossa reunião, porque neste primeiro dia Deus, tendo obrado uma mudança na escuridão e na matéria, fez o mundo, e Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos no mesmo dia. Os primeiros cristãos observadores do domingo precisavam uma justificativa teológica para guardar o primeiro dia da semana, ligando assim este primeiro dia com o primeiro dia da criação. Dessa forma, então, estavam negando a autoridade de Cristo, o Senhor do sábado, o sétimo dia da criação. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Aqui chegamos ao momento crítico da nossa apresentação. Ao instaurar um dia santo semanal fora das raízes bíblicas, os líderes da igreja isolaram o sábado do seu significado espiritual. O sábado se converteria numa formalidade vazia, a sopa quente da política, um teste de autoridade e um penhor de luta pelo poder durante séculos. O domingo foi um atraente substituto do sábado, porque este estava ganhando para si certa influência por causa dos novos acontecimentos na religião pagã, que fizeram do domingo o dia de culto ao sol e de se pensar sobre o sol. Foi inevitável que elementos do culto pagão se infiltrassem no cristianismo. Afinal de contas, os cristãos eram uma minoria num mundo distintamente pagão. Um mundo que adorava a deuses míticos, a imperadores mortos e ao sol invencível. Os historiadores datam o início do Império Romano em 31 a.C., ano quando Otaviano derrotou as forças de Antônio e Cleópatra do Egito e se posicionou em Roma para governar como primeiro César, o César Augusto. Foi nessa altura que ele levou a Roma 2 grandes obeliscos. Um deles o colocou nos Circus Maximus. Não foi somente dedicado ao Deus Sol, mas também era o sinal visível de que Roma tinha conquistado o Egito. A dedicatória escrita nele diz assim: César Augusto dedica este obelisco como uma dádiva ao Sol, pois Egito foi conquistado. De maneira que o povo que ia ao circo para assistir aos jogos podia ver não só esta dedicatória ao sol, mas também perceber que o Deus Sol romano tinha prevalecido sobre o Deus Sol egípcio. Os relatos da metade do primeiro século dão mais evidências da popularidade do culto ao sol. O notável imperador Nero encomendou a escultura de uma estátua de 35 metros de altura, com a cabeça semelhante à dele, ao estilo do Deus Sol. Quando Vespasiano construiu o grande anfiteatro, conhecido hoje como Coliseu, ele tomou esse enorme colosso de Nero, pois colosso é a palavra antiga para estátua, e mudou algumas feições do rosto e a dedicou ao Deus Sol. O imperador Elagabalus era tão devoto ao seu Deus Sol oriental que tomou o nome dele para si mesmo. Trouxe seu Deus na forma de meteorito preto da Síria até Roma e adotou um estilo de vida oriental. O sol era adorado em Emesa, sob o nome de Elagabalus e sob a forma de uma pedra cônica preta, a qual, como era assim universalmente conhecida, caíra do céu naquele local sagrado.
Em solene procissão pelas ruas de Roma, o caminho foi coberto com pó de ouro. A pedra preta, assentada sobre joias preciosas, era colocada numa carruagem puxada por 6 cavalos brancos como a neve. O devoto imperador segurava as rédeas. Elagábalos, corrompido pela sua juventude, sua pátria, sua fortuna, abandonado a si mesmo aos mais vulgares prazeres com fúria desgovernada. Assim, sua vestimenta, suas orgias, sua conduta oriental, causaram a Elagábalos mágoa depois de 4 anos. E embora seu deus de pedra preta tenha sido enviado de volta à Síria, o culto ao sol continuou. O historiador da antiguidade Plutarco informa como o general romano Pompeu foi para o Mediterrâneo Oriental a fim de solucionar o problema dos piratas que atacavam o transporte comercial. Isso foi por volta dos anos 50 a.C. Ele venceu os piratas, os capturou e os trouxe a Roma. Aconteceu que esses piratas eram adoradores de Mitra, o deus Sol, e por meio desses piratas o culto de Mitra se tornou muito popular em Roma, especialmente entre os militares. Provavelmente, os soldados romanos encontrariam em Mitra uma divindade muito atrativa. Mitra era guerreiro, lutador pelas forças do bem. A religião do mitraísmo era hierárquica, na qual se podia progredir de grau em grau, todos os 7 graus, tal qual no exército. Por último, era uma religião de fraternidade e camaradagem. Se reuniam não só para adorar ao seu Deus, mas também para comer juntos. Ouvimos falar de soldados romanos originários do Oriente que oravam ao amanhecer, voltados para o leste ou o sol. É aí quando se faz menção em Roma do Deus Sol Invictus, ou seja, o invencível Deus Sol. Invencível porque a noite tenta vencer o sol a cada 24 horas. Mas ao amanhecer, o sol volta outra vez, vencendo a noite. A importância do culto ao sol no Império Romano se nota durante os reinados de Aureliano, imperador desde 270 até 275 da nossa era. Ele estabeleceu a religião estatal que incluía o culto ao imperador e o culto ao sol Invictus, o invencível. Ele quis unificar todas as religiões sob o deus Sol. Diocleciano chegou ao poder no ano 284 depois de Cristo e era também devoto ao Deus Sol. Ele manteve os princípios aurelianos da religião estatal, declarando-se a si mesmo Deus. Eventualmente, ele deu ordens para se iniciar a perseguição dos cristãos. Para alguns líderes cristãos, havia razão de se tirar partido da popularidade do domingo. A observância do domingo faria a cristandade mais atraente para pagãos que já adoravam o sol nesse dia. Por exemplo, Constantino era, assim como Aureliano e Diocleciano, um adorador do sol. Porém, ele foi o primeiro imperador a professar o cristianismo. Foi durante uma cruzada contra os seus inimigos que ele supostamente se converteu ao cristianismo. Seus biógrafos dizem que durante uma batalha-chave perto de Roma, Constantino viu uma cruz luminosa no céu. Ele associou essa visão com a sua vitória subsequente e declarou-se cristão. Os historiadores não têm certeza se a conversão de Constantino foi genuína ou não, já que ele também manteve as suas superstições pagãs durante a maior parte do seu reinado. Ele aceitou batizar-se somente quando estava no seu leito de morte. Ainda assim, seu reinado marcou uma reviravolta dramática na história do cristianismo. Em 313 da nossa